O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Muito bem, 9h17. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário. E quem nunca ouviu falar de Gabriela Cravo e Canela, Capitães de Areia ou ainda Dona Flor e seus dois maridos? Essas são apenas algumas das famosas obras de Jorge Amado. O escritor baiano, que ganhou o mundo, produziu ao todo 49 livros. Ele é o segundo autor mais vendido do Brasil, atrás apenas de Paulo Coelho, e é aquele que tem a mais extensa obra no estilo romance ficcional no país. As histórias de Jorge Amado chegaram a cerca de 80 países e foram traduzidas para mais de 40 idiomas. Em 2001, aos 88 anos de idade, Jorge Amado morreu, deixando uma vasta produção literária. Inspirada nessa brilhante carreira, Josélia Aguiar escreveu o livro Jorge Amado, uma biografia, que faz uma breve passagem pelas origens do escritor baiano, seus primeiros escritos ainda na adolescência e o posterior sucesso como escritor de renome internacional. Para sabermos mais sobre o livro Jorge Amado, uma biografia e a vida desse importante escritor, vamos conversar agora com a jornalista e historiadora Josélia Aguiar. Bom dia, Josélia, tudo jóia? Bom dia, tudo jóia aqui. Muito obrigada pelo convite para falar do livro. Nós quem agradecemos, é um prazer te receber no Universo Literário, viu, Josélia? Obrigada. Josélia, quais as principais marcas da escrita do Jorge Amado? Pois é, desde o começo ele busca ser um autor popular, né? Então, os primeiros livros são livros que tratam muito da miséria, né? Tem um olhar político, né? Muito forte. Depois ele passa a ter mais humor, passa a fazer uma crônica de costumes baianos, mas ele nunca deixa de ser um autor que busca ser popular. O que significa isso, né? Ele, o tempo todo, entende que do outro lado tem um leitor, né, um leitor que não é necessariamente um leitor em busca de uma literatura intelectualizada, né? Então ele também se utiliza de vários elementos da ficção, suspense, eu falei do humor, tem o lado erótico também, então tudo isso faz com que ele seja um autor que agrada a leitores de todas as idades, de todas as formações, ou seja, não precisa ser alguém que estuda literatura, que entende a fundo de certas características do romance para poder apreciar e se divertir. Uhum. E a que você atribui, Josélia, o sucesso internacional do Jorge Amado? O que nas obras dele faz com que ele seja um dos autores brasileiros mais traduzidos? Ele sempre buscou isso, né? Ele, desde o começo, ele quer ser vendido no exterior, em vários lugares, né? Muita gente pensa que isso só aconteceu por causa do vínculo dele político, né? Que teria sido só uma exportação para países comunistas, mas na verdade não é isso, né? Eu descobri na minha pesquisa que desde o começo ele está muito interessado em estar em todos os mercados, inclusive ele chega nos Estados Unidos e na França antes de chegar na própria Rússia, né? Ele dizia que o que atraía os leitores era o que ele dizia assim, a característica brasileira da obra dele. Eu diria a característica baiana da obra dele, porque as histórias são quase todas passadas na Bahia, né, em várias regiões da Bahia, né, sobretudo no sul da Bahia e também na região de Salvador e Recôncavo. Então essa característica baiana, né, que são personagens, uma geografia, uma cultura afro-baiana, né, mas assim, eu queria também insistir que ele tem qualidades de escritor que faz com que leitores do mundo inteiro se interessem, né, ou seja, não bastava apenas mostrar essa Bahia para poder alcançar o leitor, né. Muita gente também pensa às vezes que é porque tem esse fator erótico, né, nos livros, mas assim, um leitor do exterior não precisa de um Jorge Amado para ler a literatura erótica, né? Na verdade, ele como escritor tinha essa capacidade de seduzir, né, o leitor, né, o leitor não especializado.
Entendi. E Ilhéus, você falou, a gente está falando aqui, falamos da Bahia, mas Sim. mais pontual ali, Ilhéus, a cidade natal do Jorge Amado. Qual que é a importância dela nas histórias do escritor? Ele, na verdade, nasceu numa fazenda que ficava na região de Itabuna, né, que é uma cidade até rival. E ele dizia que ele era um menino, tinha sido um menino de Ilhéus. Então, durante muito tempo, ficaram Itabuna e Ilhéus ali disputando a cabeça do Jorge Amado. Eu acho que depois ele acabou se identificando assim, olha, eu sou um menino Grapiona, que é uma forma de chamar a região. Então, estava todo mundo ali atendido, né? Uhum. Ele cresce nas roças de cacau, o pai dele é um fazendeiro, né, um pequeno fazendeiro que se torna um fazendeiro, vamos dizer, de uma vida econômica mais estável. Depois ele vai para Salvador, né, que é já uma região de recôncavo, mais com características próprias também, que tem essa presença africana maior. Então, nessa juventude, ele passa a conhecer, por exemplo, as festas populares, o candomblé, né? Depois ele se muda para o Rio de Janeiro, já 18, 19 anos, e coloca nas obras dele essa Bahia, né? Que fica como memória dele. Ele nunca deixou, né, de voltar para os anos dele de infância. De alguma maneira, os livros voltavam para os anos dele de infância, até recuavam no tempo, né, de um período, chegava até um período anterior ao nascimento dele, para narrar essas histórias de lutas de terra, né, de pequenas cidades, né, dessa região grapiúna, e também essa Salvador, que é uma Salvador mais ligada, vamos dizer, à vida cultural afro-baiana. Entendi. E Josélia, por que o Jorge Amado ele foi adaptado para tantas novelas, filmes? Isso tem relação com o apelo popular de suas obras? Sim, sem dúvida, esse apelo popular, né, que eu já mencionei, ele sempre vendia muito, quer dizer, então os adaptadores, seja para o teatro, primeiro começou com rádio, né, naquela época, rádio, teatro, depois é que passou a existir a TV e o cinema em larga escala. Então, ele sempre foi um autor interessante, né, para quem queria adaptar, porque eram obras já que tinham feito sucesso, né, quer dizer, já eram reconhecidas, já era um sinal assim, de que as adaptações teriam êxito, né, e claro, assim, tem uma plasticidade muito grande, né, as pessoas que estudam Jorge Amado costumam reforçar isso, né. Então, é uma plasticidade que contribui muito para que no cinema, por exemplo, se possa resolver bem, né, o que ele propõe. Tem alguns autores mais cerebrais, mais intimistas, que às vezes criam, vamos ter mais dificuldades, né, para uma adaptação. E, no entanto, Jorge Amado ele é muito plástico, né? Então, ele mesmo dizia, né, contava em casa, que se ele não tivesse sido romancista, né, que talvez uma profissão que ele gostasse de ter sido era um homem de cinema. Maravilha. Josélia, como era a relação do Jorge Amado com a política e de que forma esse envolvimento influenciou a escrita dele? Influenciou bastante, né? Essa vocação política é presente nele, na vida dele, desde o começo. Ele nunca deixou de ser uma pessoa muito ligada aos acontecimentos políticos, né? Mesmo depois que deixou de fazer uma obra mais militante, ele continuou a ser uma pessoa de opinião, de dar muitas entrevistas, né? De se posicionar. Então, toda a primeira fase dele, vamos chamar assim, né? Ele não gostava muito de dividir a obra dele em primeira fase e segunda fase, né? Mas, para facilitar, a gente pode chamar de primeira fase aqueles livros em que ele está bastante ligado ao Partido Comunista, né? Que ele é um militante, primeiro da Juventude Comunista, depois ele se torna deputado comunista, ele é um deputado cassado, aí ele vai para o exílio, no exílio ele se aproxima de um circuito de artistas, intelectuais e mesmo políticos comunistas, né? Passa a frequentar, a visitar os países da Cortina de Ferro, né? Como convidado, como escritor. Então, essa primeira fase é uma fase em que as marcas, né, do engajamento dele são muito mais evidentes, né? Então, são personagens que muitas vezes também se envolvem, né, na luta política, são livros que têm uma mensagem, um posicionamento muito claro.
Depois ele se afasta do partido, ele se torna um escritor, diria assim, até mais refinado, porque ele começa a entender que ele não pode passar mensagens assim tão diretas, né? Ele tem que sair de um certo didatismo, né? E fazer alguma coisa mais complexa, né? Então os personagens também crescem, a trama fica também mais, né, mais complexa, que é a fase, vamos dizer, da Gabriela Cravo e Canela, do Dona Flor e seus dois maridos. Me parece que ele não deixa de se posicionar politicamente, né? Alguns livros, por exemplo, da última fase, como Tocaia Grande, é um livro de potência política muito grande, né? Mas aí, a partir daí, ele já não é mais considerado um autor militante, né? Aí, tanto que tem gente que também cobra dele, né? Pessoas que queriam que ele permanecesse com as características da primeira fase, reclamam, né, que ele abandonou, né, os ideais, ou que ele teria se aburguesado. Não me parece que tenha ocorrido isso, me parece que ele adotava já uma nova estratégia, né, literária e política, né? Entendi. Em uma entrevista anterior, Josélia, você indicou Tenda dos Milagres como uma obra que atinge um outro patamar, no sentido de retratar o candomblé. Quais são as especificidades desse livro? Pois é, esse livro é um livro em que ele retoma ideias dele, né, de juventude, né, que ele tinha escrito já o Juriabá, né, que era um livro em que ele já, de alguma maneira, enfocava esse universo, né, do candomblé. Depois teve o Pastores à Noite, né? E o Tenda dos Milagres, de alguma maneira, ele consegue realizar melhor, né? E explicar melhor o entendimento dele de cultura popular, né? E de mistura, né? Mistura de culturas, né? Muita gente começou a pensar que ele, de alguma maneira, defendia alguma coisa como uma democracia racial. Ele não existe isso. O que ele defende é que não ocorra segregação, né, que haja uma mistura, né, de culturas, de pessoas, e é um momento que, por exemplo, ainda existe o apartheid no mundo, né, é um momento em que os Estados Unidos ainda são um país se livrando de leis, né, segregacionistas, né, em que havia restaurante para branco, restaurante para negro, enfim. Então ele faz esse livro, que é um livro que sai em 69, em que ele apresenta o candomblé como mesmo um espaço de resistência cultural e política, né? O personagem que é considerado o alter ego dele é o Pedro Arcanjo, que diz coisas que o Jorge Amado dizia, por exemplo, o meu materialismo não me limita, né? Que é uma frase do Jorge Amado, que é do Pedro Arcanjo, né? Uma outra que ele costuma dizer nessa época, né? Que ele é ateu, mas acredita em milagres do povo, né? Então, todo esse universo do secretismo, para ele, tem que ser valorizado, né, em uma forma de posicionamento cultural e político, né? Então, é um livro, assim, que diria, marca muito, quer dizer, a concepção de Jorge Amado, a visão de mundo de Jorge Amado. Correto. E, Josélia, falando agora um pouco sobre a produção do livro, o Jorge Amado, uma biografia. Como é que foi o processo? O que você destacaria dos 7 anos de pesquisa que resultaram na publicação? Pois o Jorge Amado ele teve uma vida muito vasta. Ele fez muita coisa, produziu muito, circulou né, em 49 idiomas. Então, um grande problema, né, de um projeto como esse é você saber onde tudo acaba, em que momento você vai ter o quadro geral, né? Então, assim, você precisa ter um quadro geral da vida dessa pessoa para poder dizer, não, agora eu consigo escrever, né? Quer dizer, eu fui escrevendo ao mesmo tempo, mas aquele momento em que você diz assim, não, agora eu entendi que eu posso finalizar, né? Então, tinha muita coisa que era conhecida, né, pelos livros de memória dele e da Zélia. A Zélia Gattai, mulher dele, que é companheira de mais de meio século de vida, né? Mas muita coisa não está nesses livros, né? Principalmente assim, vamos dizer, os conflitos que ele teve, né? Os inimizades, né? Certos detalhes de época, né? De como circulou a obra dele, de como aconteciam certas coisas
no Brasil, seja políticas, seja literárias. Então, era preciso, para entender a trajetória dele, colocar também o Jorge Amado nesse quadro, né, de história literária e política brasileira e do mundo, né? Então, essa foi a grande dificuldade. Então, eu tive uma variedade de fontes para consultar, livros de memórias de outros amigos, bibliografia, né, de história literária e política. Eu busquei muito jornais e revistas de época, com entrevistas que ele dava, né, na ocasião, porque depois ele nem certamente lembraria o que disse, né. Também as cartas que ele enviou para amigos, para familiares, essas cartas eram muito preciosas, porque ele dava muitos detalhes do cotidiano dele. Então, muita informação factual eu consegui vasculhar, enfim, fixar a partir dessas cartas, né? Então, foi uma quantidade muito grande de fontes, né, diferentes, né? Fichas de polícia, né, para ver os passos dele, o que os policiais registravam, né? Também tive que entender um pouco como foi a trajetória da obra dele na universidade, né, a recepção com os leitores também. Então, era muito vasto, né, quer dizer, uma vida que teve muitas reviravoltas, né, e uma quantidade de fontes, assim, uma quantidade muito grande para poder dar conta desse personagem transoceânico, eu diria. Uhum. Você disse anteriormente a questão do que colocar, o que não colocar, porque ele é um homem de uma vida muito vasta, muito ampla, sim. que você aquela dúvida onde acabar o livro, e a obra tem 640 páginas. Isso, e você chegou a dizer que em algum momento que ela poderia ter mais. Ela poderia ser o dobro. Como é que você escolheu, Josélia, o que deixar de fora? Não, isso aqui não vai entrar. Muitos detalhes, né, de amizades, detalhes de brigas. Eu podia detalhar todos os lançamentos de livros, né, eu escolhi aqueles que eram referenciais, né, ou que marcavam uma mudança de ciclo, né. Então, são decisões para que o leitor tenha uma ideia de como foi a vida dele nos seus momentos fortes, e claro, em algumas banalidades também, né? Porque também essas banalidades são importantes para entender o personagem. Por exemplo, ele usava um perfume de cravo e canela, né? Então, esses pequenos detalhes, junto a todos esses grandes momentos, me permitiram contar a história da vida dele. Eu digo que eu podia ter feito outro volume, 2 volumes, né, os 2 de mesmo tamanho, e que não teria ficado chato, porque tem muita coisa engraçada para contar, por exemplo, de muitos amigos que ele tinha, de conversas engraçadas, de detalhes dos livros, né, cada um desses livros tem, às vezes, dezenas de pessoas que na vida real diziam que eram elas, né? Ou que ele mesmo brincava, dizendo, é fulano, mas ele trocava identidade, né? As histórias das adaptações, né, de cinema e TV, curiosidade, bastidores, isso tudo é muito interessante, né? Mas aí, enfim, ficaria o dobro e a gente, enfim, não sabia muito bem como é que o leitor ia reagir, né? Mas é um grande personagem, sem dúvida. Maravilha. Mais uma vez eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua Eu que agradeço muitíssimo. Um prazer enorme falar com você. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. Sensacional, de um cuidado, uma pesquisa muito bem feita. Parabéns. Muito obrigada. Sucesso. Maravilha. Muito obrigada. Um beijo grande, um bom final de semana. Para você também. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Muito bem, acabamos de conversar com a jornalista e historiadora Josélia Aguiar sobre o livro Jorge Amado, uma biografia. As histórias escritas por Jorge Amado chegaram a cerca de 80 países e foram traduzidas para mais de 40 línguas. Em 2001, aos 88 anos de idade, Jorge Amado morreu deixando uma vasta produção literária. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.